começando o nosso Linha de Passe, porque quem jogou em casa se deu mal. Essa é a realidade dos fatos, hein? Hoje foi dia dos mandantes dos visitantes na Copa do Brasil. São Paulo jogando em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Bahia jogando em casa perdeu para o Flamengo também por 1-0. E para os dois times, excelente resultado até pelas atuações, né? Que não foram de empolgar. A gente começa falando da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo por 1. E passes desta quarta-feira, depois dessa quarta eletrizante, né? De Copa do Brasil. Tivemos também 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Inter empataram por 0-0. Criciúma lá no Heriberto Rios venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 na Copa do Brasil. Os visitantes levaram vantagem nesse jogo de ida, né? Porque no Morumbis o Atlético venceu o São Paulo por 1-0 e lá na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia 1-0. Temos tudo aberto então para os jogos da volta na semana que vem. Eu estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes, lá no Twitter, no X, né? Mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los a respeito dos jogos que aconteceram nesta quarta-feira, tá legal? Começo aqui com Carlos Eduardo Mansur. Mansur, boa noite. O que achou dessa abertura de quartas de final da Copa do Brasil, hein? Te animou para os jogos da volta ou nem tanto, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Se a gente pegar os 2 jogos, a gente vai ter, vamos dizer, 4 tempos de jogos. Acho que o melhor momento de futebol que a gente teve foi o segundo tempo da Fonte Nova. No mais, o primeiro tempo de Bahia e Flamengo e o São Paulo e Atlético como um todo, em termos de criação de chances, de oportunidade de gol, acho que foram jogos que ficaram um pouco abaixo do que a gente poderia esperar. De semelhanças entre os 2 jogos, acho o fato de que os 2 mandantes, embora tenham perdido os jogos, foram foram superiores aos visitantes, com uma diferença. Na Fonte Nova, o Bahia criou oportunidades mais do que o São Paulo conseguiu construir de oportunidades em relação ao volume que os 2 tiveram como mandantes dos 2 jogos. Acho que o Bahia conseguiu ter as chances, obrigou o Matheus Cunha a trabalhar mais do que o São Paulo conseguiu fazer jogando no Morumbi. Estava pensando aqui a respeito do jogo do Morumbi, Alex, porque lá houve uma bola que o Caleri bateu na frente do Everson, né? Já estava um pouco sem ângulo. E no finalzinho, um gol inacreditável. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco o gol que o Lucas perdeu dentro da pequena área. Estava completamente sozinho, uma cabeçada teoricamente fácil, ele mandou para fora. Mas foi um jogo de pouca criação, poucas emoções, muito abaixo do que poderia se imaginar para esse São Paulo e Galo, né, Alex? Salvador, lá o Flamengo venceu o Bahia pelo placar de 1-0 e larga na frente nessa partida das quartas de final. Tudo bem, PC? Grafa, boa noite, meus amigos. Boa noite. Foi um jogo em que o Flamengo foi muito cirúrgico, né, PC? Acho que essa talvez seja a palavra mais correta para definir a atuação do Flamengo, porque o aproveitamento do Flamengo lá na frente foi impressionante, né? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Salve, Felipe, Mansur, Alex, quem nos acompanha. Na verdade, o jogo deixa uma mensagem muito interessante, porque se de um lado você teve um Flamengo que no segundo tempo criou apenas uma oportunidade, você teve do outro lado um Bahia que teve 3, 4 oportunidades, mas o jogo se define na precisão. O Flamengo tem uma jogada de início de segundo tempo em que o De La Cruz cobra o escanteio de forma muito precisa, o movimento do Bruno Henrique aliado à impulsão deixam o Gabriel Xavier e o Santi Arias completamente desnorteados, faz o gol. A partir desse instante, o Flamengo se posiciona mais no seu campo. O Bahia, que foi dominante a maior parte do jogo, pressiona, surgem oportunidades, mas o Bahia não tem a precisão que o Flamengo teve. E isso, principalmente quando você joga contra uma equipe tão qualificada quanto essa do Flamengo, cobra uma conta muito alta. Me lembrou um pouco o que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, em que o Flamengo não foi tão dominante assim, o Bahia criou oportunidades, empatou, mas no final levou o gol marcado pelo Davi Luiz. O confronto está em aberto? Está em aberto, mas a vantagem que o Flamengo obteve hoje, ela é muito considerável. É isso, Grafa. Apesar da vitória do Flamengo, né? Claro que o Flamengo agora se coloca em vantagem, vai jogar no Maracanã, cheio, com o apoio dos seus torcedores.
Mas o Bahia já provou ao longo da temporada que não está morto, né? Que é um time que tem a bola, que consegue criar oportunidades. A ver qual será a postura no Maracanã, né, Grafa? Boa noite. É verdade. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, amigas e amigos do Troca. O Bahia vai ter que apresentar um futebol bem melhor do que apresentou essa noite para poder reverter essa vantagem. O Flamengo também não fez um grande jogo, foi cirúrgico, né? Na melhor ocasião que teve, na grande ocasião que teve, o Bruno Henrique foi feliz, né? Subiu de Almanac, parecia o Dadá subindo, parando no ar. Ninguém atrapalhou, né, Grafa? Então, sozinho, só direcionou ela para baixo. No segundo tempo, o Lúcio, atacante do Bahia, teve uma chance parecida, numa bola parecida, só que ele cabeceou sob o gol. Mas o Bahia bem abaixo. No pré-jogo, nós falávamos do jogo, da expectativa do jogo, que jogo de Copa é diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Por mais que as equipes tenham um estilo de jogo, de jogar para frente, de avançar, muitas pessoas me perguntam, o Bahia vai para cima do Flamengo? É mata-mata, é aquele discurso de vestiário, né, Alex? O jogo não termina hoje, tem 180 minutos, aquela coisa. E isso tira um pouco da característica das equipes. O Flamengo fez um jogo de preservação, né? Jogou ali, saiu nos contra-ataques, conseguiu o gol. Mas o Bahia muito abaixo, Cauli abaixo, Tassiano abaixo, Caio Alexandre abaixo. O Bahia cansou no final, né, Então, Grafa? quando esses jogadores, o jogo do Bahia não consegue se soltar, dificulta bastante. O Rogério fez as trocas no segundo tempo, o Depena entrou com o Ademir, teve uma melhora, teve um volume maior, mas o Bahia bem abaixo do que vem apresentando na temporada, vai ter que melhorar muito para o jogo da volta. E, Felipe, você vê uma coisa que faz diferença no jogo. O De La Cruz hoje foi muito discreto, bem discreto. Me pareceu que, além da questão física, tinha a questão emocional pela morte do esquerdo. Se conheceram na infância, ou seja, ele perdeu um amigo de infância, alguém que ele, inclusive, postou a foto. E isso pesa. A gente tem uma tendência a achar que o jogador de futebol não tem sentimento. Ele entra lá e tem que jogar. Pois bem, o De La Cruz participa de um lance do jogo, que é a cobrança de escanteio. Nós vamos repetir aí o gol. A maneira como ele cobra o escanteio, a maneira como ele bate na bola, ele não se desvencilha da bola. Ele bate com aquela intenção. E me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, que pouco antes dos times voltarem para o segundo tempo, o Tite estava dando alguns toques para o Bruno Henrique, no caminho do vestiário para o campo. Nós temos até essa imagem, mostramos na transmissão. E pelo gestual do Tite, parecia falar de movimentos que ele sugeria ao Bruno Henrique, não é? E essa subida é absolutamente imarcável. Mas você veja isso, qual foi a participação do De La Cruz no jogo? Foi na cobrança do escanteio. Isso acaba fazendo a diferença. Duas ponderações sobre o escanteio, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Primeiro, acho que essa batida, que a gente chama uma bola fatiada, né? Alex, que era um exímio cobrador de escanteio aqui, pode até dizer, quando você tem um jogador de muita impulsão, como é o caso do Bruno Henrique, essa batida acho que é estratégica, né, Alex? Porque consegue aproveitar ao máximo um jogador que costuma ter essa vantagem sobre os zagueiros, né? E assim, no meio do sistema defensivo, às vezes você tem algum espaço onde alguém vai estar marcado e alguém não, para poder embalar. E você vê que a bola ela vem mais rápida, né? Ela rasante, que se ela vem um pouco mais... Viajada, né? Mais viajada, dá tempo de você reposicionar ali, não dá, né? Então ele foi muito feliz, porque aquele negócio, que eu comentava com os caras assim, eu vou ter que bater a bola aqui, se a defesa estiver dessa maneira. Se você chegar errado ali na hora errada, o problema é seu, mas se não, vá ali que a responsabilidade é minha de pôr a bola. Foi o que aconteceu, treinaram, combinaram, certeza, e a execução dos dois foi espetacular. Me deu a sensação que a cobrança tinha algo combinado, porque os dois homens do Flamengo que estavam na área... Vão pro primeiro pau, né, Mansur? Vão pro primeiro pau, tentando isolar o Bruno Henrique com o marcador numa cobrança mais lenta. O que vai fazer a diferença ali é a impulsão. É isso. E aí o Bruno Henrique naturalmente vai ter a vantagem nesse aspecto. É jogada ensaiada. Minha impressão foi que esvaziar na direção do primeiro pau... Leva todo mundo para a primeira trave. Para diminuir os embates com o Bruno Henrique. O que me incomoda nisso de ver, e a gente vê acontecendo muitas vezes, né, Grafa, aquela questão, e principalmente... a gente aprende no futebol. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ver. E você vê o defensor do Bahia... A gente vai ver agora. Perdão, desculpa, Alex. Pode falar, é bom. Porque vai sair a batida. Sim, olha ele livre, você vai ver, todos foram na direção da primeira trave e o Bruno Henrique ficou num espaço com menos defensores. Então o defensor, em momento nenhum, olha para eu poder realmente saber. E não encosta no Bruno, né, Alex? Porque às vezes eu não vou na bola, né, Felipe? A gente pula meio no corpo, você vai atrapalhar. Ele cabeceia...
mas sem direção. Você pode ver que ele não faz um movimento, ele vem, a bola só bate, de tão boa que vem a bola. O Bahia faz a marcação por zona, né? Fica aqueles 4 jogadores assim em linha e os jogadores que ficam fora, cada um pega um. O Bruno Henrique estava sem ser o seu marcador, ele saiu sozinho. E essa bola é jogada ensaiada, porque quando não é jogada ensaiada e o jogador bate no segundo pau, ela faz aquela banana, né? Ela vem, aquela bola que vem mais lenta no segundo pau. Essa bola é uma bola rápida, ó, joga no segundo pau rápido. Brigar, né? E o Bruno Henrique ele nem precisou se movimentar tanto, ele só subiu e cabeceou para baixo. A jogada muito bem ensaiada. Os 2 possíveis marcadores, que eram o Gabriel Xavier e o Santiago, ficaram completamente desnorteados. Quando eles viram... Santiago tentou ir, chegou atrasado. E Exato. Aí, Quando eles viram, o Bruno Henrique nem já estava na cabeça... E a marcação por zona, os 4 que ficam parados, eles têm que ter uma impulsão muito boa, porque o cara que vem de trás correndo, ele vem correndo, subindo. Né? Normalmente ele vai subir mais que os caras. Isso parece beber naquela fonte. Você pode fazer uma simulação com o vôlei. Quando você levanta e um jogador ameaça bater e vem o de trás é quem bate. A finta? Com isso, a finta. E com isso o bloqueio fica completamente desguarnecido, porque o bloqueio vai naquele que ameaçou bater. Agora, uma outra coisa, convenhamos, falha do Marcos Felipe, né? Não dá para isentar o goleiro do Bahia, por mais que a cabeçada tenha sido boa, o Bruno Henrique tenha subido sozinho, não foi uma cabeçada potente, vamos dizer, não foi uma cabeçada forte e muito próximo do Marcos Felipe, né? Então, é uma bola que está muito próximo dele, é uma cabeçada para baixo. A cabeçada para baixo é difícil, é muita dificuldade para o goleiro. Não era uma cabeçada rápida, né? Talvez o gesto técnico dele ali de tentar fazer assim atrapalhou um pouco. Talvez se ele vai meio de lado, assim, para jogar ela de lado... Era uma bola muito defensável. Né? Aí é de cada... Assim, eu não fui goleiro, assim, eu não vou conseguir compreender o gesto. Mas é uma bola defensável. Por mais que ela seja cabeceada quase na risca da pequena área... Ela não vai distante dele, né? É uma bola defensável. O movimento foi lento. Que ele faz é o movimento de alguém que foi surpreendido. Por que ele pode ter sido surpreendido? Porque, de repente, ele não conseguiu ter a leitura de que poderia acontecer se aquela bola chega no Bruno Henrique. Ele está seguindo a bola. Talvez o Rogério Ceni conseguisse evitar o... Não, mas ele mas ali, ele está seguindo a bola. A bola saiu lá de trás, ele está aqui no gol. A bola saiu cruzada, ele vai seguir na bola. Aí, quando ele viu, o Bruno Henrique subiu sozinho. Na frente mas dele. Mas o movimento que ele faz é que não é... o movimento dele, talvez... Ele faz esse movimento. Talvez se ele faça esse movimento para jogar... Sabe o que dificultou ali, eu vendo? Porque a gente fala da testada pro chão. Ela não pode. Se ela quicar um pouco na frente do goleiro, ela vai quicar, vai subir. Essa bola, ela cai bem embaixo dele. Essa é a bola boa nesse sentido. É verdade. Né? Lógico que era defensável. Mas a dificuldade dele de chegar, porque realmente cai a gente bem embaixo dele. Né, na repetição, em câmera lenta... Eu achei que o movimento dele, olha, ele errou a bola. E você vê que ele faz errou a bola, porque ele chegou na bola. Só que na hora dele fazer o movimento, porque você vê claramente que ele tentou espalmar a bola pra lateral. E do outro lado? Só que ele errou a bola, olha lá. Ó. Sim. Vai mostrar, ó. Ele faz o movimento, olha lá. Ó. Sim. Ele erra a bola. E do outro lado, nas 2 vezes em que entraram, que os jogadores do Bahia entraram cara a cara, o Matheus Cunha saiu muito bem. Muito bem. É verdade. É verdade. As 2 vezes. Olha como é que o jogo vai tendo sutis diferenças. Sim, sim. Não é? Quer dizer, o Matheus Cunha, quando o Bahia conseguiu criar uma situação real e efetiva de gol, ele saiu-se muito bem. Uma outra coisa que vocês chamaram a atenção aqui é sobre a questão física, né? E a gente, foi ontem, Mansur, que a gente falou aqui sobre isso, na semana passada, não me lembro, Alex, talvez se lembre. Inteiro. Não, porque a gente tem uma questão a respeito do Bahia, porque o Bahia é um time de muito controle, né? É um time pouco potente, né? Fisicamente, assim. É um time de muito controle, muita técnica e tal. E quando pede um jogador, por exemplo, como o Biel, que é um jogador da velocidade, um jogador da profundidade, as substituições, às vezes, não são suficientes para manter um ritmo mais agressivo, principalmente quando é um time que está atrás no placar e precisa buscar o empate. É algo que o Bahia rotineiramente tem o jogo do Bahia é um jogo que desgasta né? fisicamente. E ele não tem como compensar os jogadores que se desgastam. Hoje houve um determinado instante em que o Rogério, numa tacada só, tirou o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Cauli, porque eles estavam exaustos. Não podemos esquecer, e aí foi uma opção do Bahia, que domingo o Bahia jogou contra o Botafogo 0-0, que foi um jogo que exigiu muito do ponto de vista físico. Porque você enfrenta um Botafogo, que é um time que pratica um jogo muito forte do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico. Então o Bahia acusou esse golpe hoje. E curioso, né? Porque além da questão física que a gente está falando, o Bahia fez 2 bons jogos e não venceu nenhum dos 2.
né? Sim. O Bahia não conseguiu vencer o Botafogo. Faltou um grafite lá. Empatou. Você vê que Mas eu falo até de característica, porque às vezes o Everaldo ele tá jogando aberto. Centroavante, né? Eu tô tanto assim na perto da área. Ele não precisa ficar ali mais aberto, concordo? Isso tá vindo agora na minha cabeça. E às vezes deixar ele como realmente um atacante. Ele joga mais aberto porque o Tassiano tem uma característica muito forte de entrar na área. Sim, não, e ele abre esse deixa espaço. o Pauli preservado, tá bom. Isso. Mas eu falo, quando ele domina realmente ali naquele terço final de campo... Mas ali me parece que a ideia, de fato, o time é desenhado para que o Everaldo Costurar, faça né? o movimento de fora para a área, o corredor fica para o Arias, Sim. o Tassiano também fecha da esquerda para dentro, para ser uma espécie de um segundo atacante, mas com mais liberdade de movimento, e o Everaldo tenta virar, de fato, essa referência. Eu não acho que o Everaldo fique... Eu não vejo o Everaldo como um homem aberto. Eu vejo o Everaldo como um homem aberto na parte defensiva, né? na forma, tanto engenhosa como o Rogério fez, montou, para que o Cauli não precise ser um homem de recomposição o tempo todo e seja o jogador mais liberado. O trio de meio, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro recompõe como um tripé por dentro. Everaldo volta pela direita, Tassiano pela esquerda, quando o Bahia se estabelece no campo de ataque. É por isso que o Rogério fala muito que os jogos do Bahia não podem virar uma ida e volta. Porque senão a característica de meio dele não vai sustentar esse tipo de jogo e nem ofensivamente esses jogadores vão ter tempo de se estruturar no campo ofensivo para os homens de fora atacarem a área, para ele formar a superioridade numérica por dentro. Enfim, eu acho que tem muito de acordo com o que cada treinador pensou para o jogo. A gente pode até se aprofundar. Eu acho que, para mim, olhando a escalação, quando o Tite optou por ter Léo Ortiz, De La Cruz e o Gerson pela direita e não o Michael de saída, que era o que muita gente... Era Isso. a maioria dos prognósticos de pré-jogo. O que ele tentava era, primeiro, ter 3 meio-campistas no centro, mais o Gerson partindo aberto, para tentar minimamente equilibrar esse acúmulo de jogadores do Bahia pelo centro, enquanto o Bahia a gente sabe que é ter essa superioridade para fazer o jogo fluir. Para mim, no primeiro tempo, não aconteceu o jogo que nenhum dos dois gostaria. Foi ruim, Porque em alguns momentos o Flamengo teve dificuldade de combater essa superioridade do Bahia por dentro, sobravam alguns jogadores, mas o Bahia não transformava isso em chance clara. E o Flamengo também não conseguia ter controle da bola para minimamente aliviar a pressão e gerar a chance do outro lado do campo. Teve uma no momento em que teve a inversão do Luiz Araújo para a esquerda com o Gerson, né? O Luiz Araújo pela esquerda faz uma jogada que vem atrás e o Gerson bate. No segundo tempo saiu o gol do Flamengo, mas após o gol do Flamengo, aí sim, acho que o Bahia tem o seu melhor momento no jogo. Foi. Porque como o Gerson recompunha pelo lado direito, o De La Cruz saía como... O De La Cruz, para mim, ficou o jogo inteiro muito desconfortável na função de 10, de meia mais ofensivo. Para mim, ele rende mais vindo um pouco de trás. Ele saía, por vezes, para saltar pressão nos zagueiros do Bahia, na saída de bola. Ficavam o Pulgar e o Léo Ortiz por dentro, com muita área para cobrir. O Gerson, esse meio-campista a mais, não representava mais um homem por dentro para tentar combater esse jogo do Bahia de costura pelo centro do campo. O Gerson defendia pelo lado direito, o ponta do lado esquerdo também, ficava o Pulgar e o Léo Ortiz com muito espaço para cobrir, e o Bahia começou a achar jogador livre. A partir daí ele gerou as duas infiltrações que terminaram na defesa do Matheus Cunha. Aos poucos o Flamengo vai... É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Amauri de Paula Santos. Chegou até aqui? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam. O Flamengo conseguiu aí a vitória no jogo de ida da Copa do Brasil sobre o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Ou seja, é o 13º jogo do técnico Rogério Ceni contra o Flamengo e nunca conseguiu vencer e nem conseguiu nenhum empate. 13 jogos e 13 derrotas. Próximo jogo será aqui no Maracanã, depois da data FIFA. Agora o Flamengo vira a chave porque tem um compromisso muito importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians lá na Arena, Neoquímica Arena, né? Que é tanta arena que é complicado, né? E o Flamengo terá problemas para esse jogo, porque Michael e Nicolas de la Cruz saíram contundidos e serão reavaliados pelo departamento médico amanhã. Inclusive, o Michael saiu carregado para o vestiário pelo preparador físico e os membros da comissão técnica do Flamengo, né? Gerson também saiu bastante extenuado, foi levado diretamente para o vestiário.
E amanhã vamos saber, vou trazer mais informações sobre como está o elenco do Flamengo para poder formar os 11 iniciais para o jogo contra o Corinthians. Um forte abraço e saudações rubro-negra.